Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a 10ª parte das nossas aulas de programação Python. Sim, nós já estamos na 10ª parte. E na aula anterior eu falei sobre o funcionamento básico das funções. Expliquei como se cria uma função com o comando def. Expliquei qual é a diferença entre os parâmetros e os argumentos, que os argumentos é o que vai nos parênteses quando a gente está executando aquela função ou aquele comando, enquanto os parâmetros são as variáveis que vão ali no def, as variáveis que recebem os nossos argumentos quando a gente chama uma função que a gente já criou. Então, se vocês quiserem obter mais detalhes sobre essa diferença, confiram a aula anterior que eu fiz, a parte 9, que fala mais detalhadamente sobre essa introdução às funções. Hoje, pessoal, eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Não vou ainda terminar o conteúdo de funções, porque tem muitas coisas para a gente ver sobre elas. Hoje eu vou continuar usando a nossa função de exemplo da outra aula, que era a função complementar. Era uma função bem simples que recebia um único argumento, né? Que era o nome da pessoa que ela tinha que cumprimentar. Aí, quando a gente chamava essa função passando o argumento para ela, ela exibia uma mensagem na tela dizendo olá e o nome que a gente passou, né? Basicamente era isso. Agora nós vamos aprimorar um pouco essa função, mas antes eu vou, aproveitando que eu estou aqui no terminal do Python, eu vou recriar essa função aqui. Como na aula anterior eu já fechei o Python, né, quando eu terminei ela, e agora eu abri ele de novo, todas as funções que a gente cria se apagam, né, porque a gente está programando pelo terminal ali e não por um arquivo. Isso eu havia comentado, eu dei uma comentada rápida na nossa primeira aula, que tinha duas formas de a gente programar em Python. Uma que não é fixa, né, que a gente cria variáveis, cria funções, só que elas não ficam salvas, que é o caso do terminal aqui. Se a gente fecha o terminal, tudo que a gente criou se apaga, né? Então por isso eu vou criar essa função do zero aqui, que nem ela estava na parte 9. Se vocês se lembrarem do código, era basicamente assim. Começava com o def, né? Def complementar. E aí que a gente abria os parênteses, né? E colocava o primeiro parâmetro dela aqui, que no caso é o nome. E fecha os parênteses. Coloca dois pontos no final, né? Sempre que a gente vai começar um novo bloco, a gente coloca dois pontos. Mas então, o que quer dizer essa linha? Quer dizer que nós estamos criando uma função, né, chamada complementar, que vai receber um argumento. E esse argumento vai cair ali na variável nome. Então, quando a gente chamar essa função, vai ser usado como nome o argumento que a gente passar. É isso que quer dizer. Então, agora nós vamos dar Enter. Agora, como sempre, não acontece nada, porque o Python está esperando nós colocarmos o corpo da nossa função, né, o conteúdo dela. E, que nem eu falei na outra aula, sempre todas as linhas que tiverem dentro de uma função começam com tab, né? E aí, então nós vamos colocar um tab, né? Pronto. E escrever o que essa função vai fazer. Se a gente raciocinar, essa função tem o parâmetro nome, né? Então isso quer dizer que se a gente chamar ela passando o argumento Gabriel, a variável nome vai ficar com o nome Gabriel, né? Então o que nós temos que fazer? Temos que usar um print para exibir a palavra olá mais esse nome que a gente vai colocar no argumento. Então nós vamos colocar print, abre parênteses, aí uma string, né? String sempre aspas. Então, entre aspas, olá. Um espaço aqui, né? Depois do olá, para não juntar o olá com o nome da pessoa, né? Que nem a gente falou. Depois fecha as aspas. Colocamos um mais, né? Para juntar a string do olá com a variável aqui do nome.
ou seja, depois das aspas mais, e aí nós colocamos a palavra nome, que é o nome do parâmetro ali da variável, né? E aí nós vamos fechar os parênteses, certo? E agora, para finalizar a nossa função, que só vai ter essa linha, como é uma função bem básica, nós vamos dar Enter, né? E agora sim ele voltou para o maior, 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 que quer dizer que ele está esperando novos comandos. Então nós vamos testar essa nossa nova função aqui. Vou digitar então o nome dela, né, para executar ela. Cumprimentar, aí abre aqui os parênteses e dentro dos parênteses vai os argumentos, né? Então, como ela só tem um parâmetro, só vai um argumento, que vai ser uma string com o nome que ela vai cumprimentar. Então nós vamos colocar aqui, entre aspas, Gabriel. E fecha as aspas, fecha os parênteses. Vamos ver o que dá. Olá, Gabriel. Então a função fez o que foi proposto. Quando a gente colocou nos parênteses do argumento, ela fala assim: bom, tem um argumento ali, eu vou pegar esse argumento e colocar no nome. E depois, com esse print, eu vou juntar o lá com essa nova variável que eu criei. Basicamente assim que funciona o nosso código. Então, pessoal, basicamente isso é o que a gente já viu, né? Isso aqui é a mesma função da outra aula. E nós vamos, digamos, melhorar um pouco essa função. Reparem que ela exige um argumento. Se a gente chamar ela com os parênteses vazios, que nem acontece em alguns métodos ali de lista, tipo o clear, né? O sort, que a gente não colocava nada nos parênteses. Se vocês lembrarem da aula sobre listas, ela vai dar um erro. Vamos testar aqui. Cumprimentar. Aí, pessoal, depois abre e fecha os parênteses. Isso aí, vamos ver o que dá. Aqui ele falou missing one positional argument. O que quer dizer essa mensagem em inglês? Tá faltando um argumento posicional. Em breve eu vou explicar esse posicional aqui, o que quer dizer. Mas basicamente é isso, tá faltando o argumento do nome, né? Porque a gente deixou os parênteses vazios. Mas e se eu quiser que essa função funcione, mesmo sem a gente colocar o nome? Tipo assim, se a gente chamar o cumprimentar com os parênteses vazios, sem a string, ele só diga olá. Porque isso é melhor que nada, né? É melhor do que ele nos mostrar um erro ali. É melhor então que a função pelo menos diga alguma coisa compreensível, né? Mesmo que a gente não passe o nome para ela. Como que a gente pode fazer então isso? O Python permite nós definirmos valores padrão para os argumentos. Isso quer dizer então que se a gente deixa os parênteses vazios, o Python pode automaticamente colocar um determinado valor no nome. Como que a gente faz isso então? Nós vamos recriar essa função. Vamos colocar outro def espaço cumprimentar. Aí abre aqui os parênteses, né? Vai o parâmetro nome. Só que antes da gente fechar os parênteses, nós vamos colocar um igual aqui depois do nome do parâmetro. E aí depois do igual, nós vamos colocar qual que vai ser o valor dele caso a gente não passe nada. Tipo, caso a gente chame essa função sem passar nenhum nome, o valor vai ser esse, que vai depois igual. Então o que eu vou colocar de valor? Eu vou colocar uma string vazia. Logo vocês vão entender por quê. Porque uma string vazia é um conteúdo. O Python vai considerar aquilo como conteúdo e não vai dar um erro. Isso é diferente de não mandar nada para essa função. O nome que a gente vai mandar, por padrão no caso, vai ser uma string vazia. Vocês vão ver por quê. Depois aqui do igual nós vamos colocar então um abre e fecha aspas, né? Sem conteúdo nenhum para representar uma string vazia. Então, abre aspas, fecha aspas. E agora vamos fechar finalmente os parênteses.
Aí coloco dois pontos, que nem antes. Então, para recapitular essa linha, def espaço complementar. Aí a gente abriu os parênteses, colocou aqui o único parâmetro dela, que nem antes. Só que depois tem o igual e o valor padrão dele, que vai ser uma string vazia, né? Abre aspas, fecha aspas. E aqui fechou os parênteses e os dois pontos, né? Ok. Demos um enter. E agora nós vamos colocar o código dela de novo. Só que esse código vai ficar um pouquinho mais extenso. Qual que é a minha ideia aqui nessa função? Eu quero que antes de mais nada ela verifique qual que é o valor desse nome. Se a função notar que é uma string vazia que está como valor, ela vai mostrar só olá. Se ela notar que não, que foi passado um nome, aí sim ela vai mostrar olá e o nome da pessoa, ao invés de dar aquele erro quando não tem o nome, né? Como que eu vou fazer isso, essa verificação? Se vocês lembrarem das aulas anteriores, com um if, certo? Então eu vou colocar aqui um tab, né? Escrever if, aí um espaço, vou colocar o nome do parâmetro aqui, if espaço nome igual, lembrando que os dois sinais de igual são para comparar. Nós vamos comparar a variável nome com uma string vazia, if espaço nome igual, e aí nós vamos colocar aqui abre e fecha aspas sem conteúdo, e aí dois pontos. O que quer dizer essa linha? Aqui tem o espaço, né, o tab, if espaço nome igual e depois outro igual, né? São dois sinais de igual. If nome igual a string vazia. Isso dá para traduzir. No caso, quando a gente coloca dois sinais de aspas sem nada no meio, quer dizer que é uma string vazia. Então depois das aspas tem dois pontos, né? Até aí tudo ok. Vamos dar mais um enter. E agora, pessoal, como que a gente vai fazer se tem um código que fica dentro da função e dentro do if? Vão ser dois tabs, né? Um tab vai ser para indicar que ele está na função e outro vai ser para indicar que ele está dentro do if, certo? Então, um tab, dois tabs, e agora nós vamos escrever o que ele vai fazer. O que ele vai fazer se a string for vazia, a string do nome, print, abre parênteses, olá. Só o olá, né, sem o nome. Enter. E agora, pessoal, nós temos que colocar o código de caso a string não seja vazia. Como nós vamos fazer isso? Vamos colocar um tab só, né? Agora, porque nós já saímos desse if aqui. E colocar um else. Else, dois pontos. Lembrando, pessoal, o else quer dizer se não, né? Ele vai pensar assim. Se o nome for uma string vazia, printar olá. Se não, aí ele vai executar esse código que eu vou colocar agora, né? Então, dois tabs, né? Nós estamos agora na função e no else. 1, 2. E aí nós vamos escrever o que ele vai fazer se o nome não for vazio. O mesmo que na nossa outra função, aquela função antiga. Print, abre parênteses, olá, mais nome. Basicamente isso. Tem dois espaços, dois tabs, né, que ele fala espaço. E tem o print com a string do olá. Só que além dela, vai printar também o nome, né? Fecha as aspas. Tem o mais e o nome do parâmetro. Ok. E aí, pessoal, nós terminamos também o nosso else. Vamos dar um enter. E pronto, pessoal. Agora a nossa função está recriada. Vamos testar. Primeiro nós vamos colocar cumprimentar com um nome. Vamos lá. Cumprimentar João. Vamos ver o que dá. Olá, João. Ela deu aqui o comportamento esperado, né?
cumprimentou com base no nome que a gente colocou. Agora nós vamos ver se vai dar erro também, que nem dava antes se a gente não colocar nenhum nome na chamada da função. Vamos lá. Cumprimentar, abre e fecha parênteses. Olá! Olha só, pessoal, basicamente o nosso código está funcionando. Eu vou dar uma recapitulada aqui. A gente primeiro fez um teste com a nossa função antiga, né? Que no caso não tinha nenhum valor padrão para o nome. Isso quer dizer que se a gente não passa o nome, a função não executa. Ele é um argumento obrigatório, né? E aí, depois, nós reescrevemos essa função e aí nós colocamos a seguinte lógica. Quando a gente definiu a função, nós colocamos que o nome, por padrão, seria vazio, né? No caso, o conteúdo do nome seria uma string sem nenhum conteúdo. E aí, a gente fez com que o Python verificasse se o valor não foi modificado, né? Ou seja, se o valor ficou como padrão, se a gente deixou os parênteses vazios ali na hora de chamar, então ele ia mostrar só o olá sem nome nenhum, né? Ao invés de dar um erro porque era obrigatório o argumento. E caso não, né? Caso o valor fosse modificado, caso tivesse uma string entre os parênteses, ele iria dizer olá junto com o nome da pessoa. Basicamente foi isso. Espero que tenha ficado claro para vocês como que funcionam os valores padrão nos argumentos. Nós ainda vamos ter outros exemplos para esclarecer melhor. Mas então, pessoal, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Vamos colocar um nome padrão para ela cumprimentar. Por exemplo, assim: def cumprimentar. Aí nos parênteses nós vamos colocar aqui o nome, né, que é o parâmetro, igual a Fernando. Lembrando Fernando entre aspas, né, porque é uma string. E aí fecha aqui os parênteses dos parâmetros, né, e aí dois pontos. Def cumprimentar, abre parênteses, nome igual a Fernando. Ok. O que quer dizer essa linha aqui? Se a gente chamar o cumprimentar com os parênteses vazios, a variável nome vai ficar com a string Fernando. Se a gente chamar ela passando um nome, ou seja, modificando esse valor padrão, aí ela vai cumprimentar com base nesse nome modificado, né? Então nós vamos colocar um tab, aí o mesmo de antes, print, abre parênteses, uma string com o olá, espaço, fecha aspas, aí o mais, né, nome, tab, print, olá, mais, nome. Ok. E aí, vamos dar mais um enter para concluir a nossa alteração aqui. E agora, pessoal, antes, né, a nossa função anterior era uma função mais complexa. Por quê? Porque ela tinha dois possíveis comportamentos. Ou seja, ela ia usar prints diferentes para cada situação. Nessa função aqui, por mais que tenha um valor padrão, a gente não precisa colocar aquele if para verificar se o nome é Fernando, porque basicamente, independente do nome ser ou não modificado, a variável continua a mesma, né? Se, por exemplo, na nossa outra função que tinha a string vazia, a gente colocasse um print só que nem nessa do Fernando, o que ia acontecer? Ele ia mostrar o olá mais uma string vazia, né? Que no fim acabaria dando na mesma, mas o mais correto era verificar. Por exemplo, pessoal, se a gente quisesse que com a string vazia ele mostrasse oi e com a string com conteúdo mostrasse olá, aí essa verificação é mais necessária, né? Então basicamente isso. Aqui nós usamos um print só porque a variável continua a mesma. Vamos testar então a nossa função aqui. Cumprimentar,
Aí abre aqui os parênteses e nós vamos colocar um nome, Daniel. E ele deu olá Daniel, conforme esperado. E se a gente colocar os parênteses vazios? Olá Fernando. Porque ele colocou o nome Fernando como padrão ali, a gente não modificou, né, nos parênteses ali. Então ele exibiu lá mais esse nome. Na outra função foi diferente, né? Quando a gente não passava um valor modificado, ou seja, quando a variável estava com um valor padrão, aí ele só mostrava um olá sem juntar a string do nome ali, e caso não, ele mostrava olá com o nome junto. Basicamente, então pessoal, foi isso. Na outra função eu fiz essa lógica porque não fazia sentido juntar uma saudação com uma string vazia, né? Não faz muito sentido. Mas é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem nos comentários, que eu vou sempre estar respondendo. Se inscrevam no canal para acompanhar as próximas aulas, os próximos conteúdos. Ativem o sininho para se manter sempre atualizados. Se vocês conhecem alguém que queira aprender programação, compartilhe os meus vídeos aqui, que com certeza vão ser de grande ajuda. E é isso, deixe sua avaliação sobre o vídeo. Se não gostou, deixe um dislike e deixe um comentário também dando sugestões de melhorias, né, para o canal, para os vídeos aqui, para a didática. E é isso pessoal, até a próxima. Tchau.